Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou falando sobre um tema que é a igreja desigrejada em tempo de coronavírus e os desigrejados de fato, que são os cristãos sem igreja. Pessoal, para quem não sabe, os desigrejados, que são, segundo algumas definições teológicas, são pessoas que passam por descontentamento com a liderança local das congregações da qual pertencem. E resolveram rejeitar a prática litúrgica do culto, abandonar o templo e, consequentemente, a comunhão. E assim eles tornam-se evangélicos nominais. No Brasil, aumentou para quase 5 milhões de desigrejados. E hoje as pessoas estão totalmente à mercê da corrupção, do que vinha acontecendo dentro das igrejas, que acabou se tornando ambientes escusos. Isso aí me lembra até um pouco do Søren Kierkegaard, que dizia que a igreja vai se transformando em uma coisa totalmente diferente daquilo que Cristo propunha. E os desigrejados, pessoal, em tempo de coronavírus, a gente está vendo aí uma resistência por parte dos pastores em acreditar sobre coronavírus, que isso não existe, que isso é gripe e tal, né? Ficam fazendo o anti-intelectualismo a troco de nada. Vou tirar aqui, né? Além do mais, isso vai aumentando aí uma insatisfação, um certo ódio por meio desses evangélicos. Algumas igrejas pentecostais, neopentecostais, estão começando a perder e muito essas pessoas, e assim começam a contribuir cada vez mais com o fenômeno das desigrejas. Se analisarmos os verdadeiros motivos pelos quais os desigrejados se privam da comunhão fraternal, a gente vê aí que podemos colocar Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 16, o Conselho dos Embaixadores de Cristo em uma terra que não é nossa, no segundo capítulo de Coríntios. E aí a gente precisa ver que a praxis cristã entrou em crise. Por quê? Por que a gente vê essa crise? Essa crise não é de hoje. Hoje as igrejas se tornaram verdadeiros polos comerciais. E esses polos comerciais hoje estão sendo, é uma comparação um tanto quanto ridícula, mas eu farei. É uma questão simples. Você sabe aquela aliança entre burguesia e rei na época mercantilista? É algo do tipo. Hoje, as igrejas estão dando suporte ao poder, ao presidente, e, em troca, estão recebendo o apoio necessário para terem poder político. Então, pessoal, isso aí é o quê? Troca de favores. É patrimonialismo. E isso tem colocado muitos e muitos evangélicos. Também tem alguns católicos também, que não são todos, mas tem um pouco de católicos. Então, estão saindo. E isso aí vai causando uma grande revolta no povo. Tipo, a igreja fazer aquilo que condena? E não é de hoje que isso acontece, pessoal. A corrupção dentro da igreja é antiga. E você pode ver aí como é que isso acaba sendo denunciado, e quem denuncia acaba sofrendo um ostracismo. Os líderes acabam usando
as pessoas como massa de manobra, para com o intuito de se promover, se enriquecerem, sem dar importância aos problemas espirituais, emocionais, físicas do povo. E quem denuncia isso sofre um ostracismo ou é condenado, sofre a excomunhão. E isso aí é as consequências da incoerência na prática da conduta ética cristã dessas lideranças eclesiásticas, tem causado bastante perplexidade. Então, resumindo a ópera, os cristãos hoje estão se ajudando como podem. Os primeiros cristãos, eles não tinham igrejas, se reuniam. Era uma coisa nominal, mas eles hoje estão se ajudando. Os desigrejados hoje, em tempo de coronavírus, muitos desses aí, eles estão com medo. Muitos ali estão mostrando o quê? Descontentamento, problemas emocionais, espirituais, e eles estão buscando com outras pessoas essa nova, como eu poderia dizer, a gente tem que buscar na comunidade aquilo que eles não buscam na igreja: o bem-estar, a continuidade, a participação na vida eucarística. Isso. E assim, gente, desenvolve novas pedagogias, uma nova pedagogia teológica, uma pedagogia comunitária, que isso me lembra até o Atos dos Apóstolos, que diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Gente, só que acontece aí uma pequena diferença. Hoje as pessoas estão começando a criarem movimentos autônomos, diferentes da igreja, e isso causa bastante rebuliço. Então, gente, era isso. No tempo do coronavírus, eles estão largados à própria sorte, porque os pastores querem apenas isso aqui, ó. Querem só o dinheiro, mas não querem saber se você está morrendo, se você está sofrendo, se você está com problema. Triste. E o desempenho da igreja hoje tem sido apenas ganhar dinheiro e dane-se o resto. Eu estou vendo um monte de desigrejados que estão ajudando aí os mais pobres. E eu não estou vendo nenhum líder de igreja, das grandes igrejas, ajudarem. Bom, tem igreja ajudando? Tem. Não podemos em hora nenhuma negar isso. Mas tem algumas igrejas pequenas que estão ajudando. E para elas, meus parabéns. Porque isso é levar o sentimento cristão. O sentimento é ser humano. Bom, gente, eu concluo aqui, eu não criticando, simplesmente apontando o dedo para as lideranças eclesiásticas, mas exortando e apelando para uma verdadeira e transparente praxis do ministério que elas fazem, deixando prevalecer a atenção, o respeito do discipulado, do pastoreio, porque aqueles que permanecem na fé, na esperança, no amor, esses três, o maior é o amor. Esperamos que todos eles saibam que o trabalho em conjunto vale muito mais. E os desigrejados tendem a aumentar se continuar essa pouca vergonha que há tanto no meio católico quanto no meio religioso em si, cristão, ou seja ele em qualquer religião, mas no meio cristão a safadeza tornou-se viral.
Até mais.